Amém. Boa noite, que a paz do Senhor, sua graça, seu favor, seja com todos vocês, em nome de Jesus. Como é bom nós estarmos reunidos neste lugar para celebrarmos ao Senhor, né? Como é bom ver os rostinhos de vocês, ver cada um aqui, né? A gente, quase que é impossível cumprimentar a todos, mas que você se sinta, né, abraçado, né, aí cumprimentado por nós, porque nós amamos esta família Vida Nova. Se você nos visita hoje pela primeira vez, nos dá a honra, né, de vir pela primeira vez, antes de você ir embora, né, passa ali na área de convivência, nesse salão secundário, né, que você entra por ele, passa por ele, procure alguém ali da nossa equipe das Boas Novas e nós vamos ali conversar com você. Amém? Eu faço minha todas as palavras do pastor Luiz, do pastor Valmir, pastor William, né? E eu quero aproveitar o gancho, né, dessa viagem. Eu quero ministrar pelo Espírito nessa noite. Nós queremos ministrar sobre divisor de águas. Amém? Diga, divisor de águas. E para mim, para a pastora Vera, há 22 anos atrás, o MFI se tornou uma ferramenta, um divisor de águas para as nossas vidas. E eu quero trabalhar pelo Espírito nessa noite sobre essa questão, né, de uma condição para outra condição. Divisor de águas é isso, né? De uma situação para outra, de um estilo para outro. Então, o divisor de águas, nós podíamos trazer aqui vários exemplos naturais. Por exemplo, o casamento é um divisor de águas. Você é solteiro, uma vida de solteiro, né? Não tem que prestar conta para o seu cônjuge, porque você é solteiro, mas casou-se, houve um divisor de águas. Agora você presta conta, você caminha com alguém, você dorme com alguém, você paga a conta com alguém, você sonha com alguém, você projeta com alguém, é um divisor de águas. Posso ouvir um amém? Então, há vários exemplos que nós poderíamos trazer aqui, né? Mas nós precisamos nos ater ao divisor de águas espiritual da palavra. E nós queremos ler aqui alguns textos, alguns eu vou apenas dar a referência, para que a gente possa entender um pouquinho sobre isso, do que aconteceu na vida de Davi. Um dia, o rei Davi precisou passar por um divisor de águas. Um dia, ele precisou permitir o romper de muitas, como se fosse de muitas águas, romper obstáculos na vida dele que estava bloqueando para ir para um próximo nível. E ele precisou romper. E eu acredito que muito desse movimento do divisor de águas, Deus inicia todos eles. Em alguns momentos, nós é que precisamos tomar a decisão, para que todo um conteúdo de Deus para as nossas vidas, né, possa acontecer plenamente. Eu posso dizer para vocês que durante toda a minha jornada como homem de Deus, né, desde quando eu tive entendimento do que é ser um cristão, eu tive vários momentos de divisor de águas. Eu vivia de uma forma muito superficial quanto conhecer a Bíblia. Eu vivia de forma muito subjetiva, né, em conhecer a Bíblia, em conhecer o conteúdo, né, a palavra. E um dia eu tive o privilégio de participar de uma conferência lá na região central. A pastora Vera estava comigo, mais algumas pessoas. E naquele dia um homem trouxe uma das prédicas, uma das palavras, melhor dizendo, né? E um homem americano, né, veio para o Brasil há muito tempo atrás. Hoje ele não está mais vivo, ele está com o Senhor. Mas ele trouxe uma palavra tão assim, né, contundente. Ele falou muito sobre conhecer as Escrituras. E naquele dia, um divisor de águas iniciou-se na minha vida, onde eu busquei me capacitar mais na palavra. Comecei a fazer um treinamento ministerial, uma escola de capacitação ministerial. E é óbvio que a gente não pode apenas pensar que uma teologia, né, ou só conhecer, ou conhecer de cor os versículos vai mudar as nossas vidas. Isso não muda.
o que muda é permitir que esses versículos, que a palavra, que a revelação, por exemplo, dessa noite que vai vir, venha fazer mudança em nosso interior. Tudo o que nós ouvimos na igreja, né, ouvimos da plataforma, ouvimos na célula, ouvimos do Senhor na devocional, ou até mesmo em alguns momentos, se você ouvir aí uma pregação de um pastor que a gente recomenda, né? Então, e Deus fala, e Deus traz uma convicção, isso sim faz parte de um divisor de águas das nossas vidas, porque nós estamos indo de uma condição para outra, amém? Quem pode me entender? E eu quero ler 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel 5, 17 a 20. Esse mesmo contexto você encontra em 1 Crônicas 13, 3, 4. Mas nós vamos ler 2 Samuel 5, 17 a 20. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Eu não vou explicar esse assunto, mas que você entenda que Davi foi para a presença de Deus. Então mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim. Diga: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim. Agora fala mais alto isso aqui, ó: como as águas rompem barreiras. Mais uma vez: como as águas rompem barreiras. E aí conclui aqui, né? Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Queridos, Davi foi ungido rei sobre Israel. Então, nesse contexto, está sendo unificado Davi como rei, não só de Judá, mas como de Israel. Davi, então, com base naquele momento que ele viveu lá na casa do pai dele, lá com Jessé, onde Samuel foi para ungir o próximo rei de Israel, a partir daquele momento uma promessa se estabelece na vida de Davi. E os anos foram se passando, situações foram acontecendo, e ele começa então, né, a lutar contra inimigos externos e inimigos internos. Porque o próprio Saul, rei, né, sobre todos os Judá e Israel unificado, ele começa a perseguir a Davi. E é interessante, queridos, olha só, são 2 séries de 7 anos, 14 anos para que Davi comece a vivenciar a promessa plena na vida dele. Então, quando ele foi escolhido como próximo rei, lá, né, na casa do seu pai, 7 anos depois, Davi se torna rei de Judá. Então ele começa a governar Judá. E após 7 anos a esse momento, após, né, a morte de Saul, né, após várias coisas que aconteceram, Davi, após 7 anos, ele então consolida os reinos. Ele se torna rei de Judá e rei de Israel. Após anos de batalha contra os inimigos externos, internos, a unção, né, como rei aconteceu. Gente, esse contexto para Davi foi um grande dia. E eu quero usar dessa experiência da Davi para dizer que para Davi foi um divisor de águas. Um divisor de águas para nós cristãos tem a ver com uma promessa liberada, com um posicionamento que precisamos ter, com não negociar a visão, como o pastor Luiz estava falando, nós vimos sobre isso lá, vou falar um pouquinho também. Ele não baixou a guarda, ele não teve medo, e depois de 14 anos consolida toda aquela promessa. Além do fato, né, que ele ficou bastante tempo ainda, né, servindo o rei Saul.
foi para ele um divisor de águas. E o que mudou com isso foi a unção colocada sobre a vida de Davi. E eu tenho toda a segurança em dizer, pastores, supervisores, líderes, membros dessa casa, há uma unção de Deus sobre a sua vida. Diga, há uma unção de Deus para a minha vida. Eu não estou dizendo que você agora é o rei de parelheiros, vai sair com uma coroa. Não, não é esse tipo de unção que nós queremos caminhar nesta noite. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz: mas vocês têm a unção que vem do Santo e de todos têm conhecimento. 1 João 2,20. 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Diga, a unção permanece em mim. Amém? Esses dois versículos, ele mostra a unção, o que foi feito em Davi. O óleo foi derramado sobre Davi. Nós usamos o elemento do óleo para trazer unção, para abençoar, para consagrar, para fazer várias coisas. Mas além desse objeto líquido, né, que tem aí, né, um cheiro, também tem algo espiritual e poderoso. Então aquele dia foi o dia da promessa de Davi. E eu creio que unção, queridos, repita comigo, unção me dá autoridade. Você crê nisso? Diga amém. Diga, unção me capacita profeticamente. Diga, unção é para consagrar aquilo que Deus já consagrou. Os nossos filhos, quando nós consagramos, dedicamos, nós nada mais, nada menos fazemos aquilo que Deus já fez, porque os nossos filhos é sonho do projeto de Deus. Os nossos filhos vieram porque Deus sonhou a respeito dos nossos filhos, e eu quero ir mais longe. Deus sonhou a nosso respeito, por isso nós nascemos para um propósito, e esse propósito vem com ele uma unção, e essa unção traz sobre nós algo poderoso. Unção. Gente, unção para exercer o chamado. E eu acredito que a unção que nós estamos ouvindo nessa noite, ela serve para nos ajudar no divisor de águas. Agora presta atenção. Uma das verdades nesse texto que nós lemos é que unção atrai o inimigo. Todas as vezes que uma graça vem, uma unção vem, algo vem, o inimigo também está de olho. Quantas vezes nós estávamos num momento alegre, né? Como se nós tivéssemos sido ungidos reis, unificados reinados, né? Os reinos, e de repente vem um ataque frontal do inimigo contra as nossas vidas. Isso é bom. Fala para o teu irmão, isso é bom. Por que é bom? Porque o inimigo não está contente. Não está contente porque nós estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos debaixo da unção. Então não ore, Deus, não permita que o inimigo me ataque. Não faça essa oração. Em nome de Jesus, crente encardido, você deve orar: Senhor, veio o ataque, mas eu sei que eu sou mais do que vencedor. Há uma unção sobre a minha vida, há algo sobre a minha vida, sobre a minha casa, o meu lar, os negócios que Deus me capacitou a ter. Unção atrai oposição. 2 Samuel 5,17, quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. E vira para o teu irmão e fala assim: não é um só, não é uma oposição só não, é várias oposições. Pastor Wesley estava comentando comigo sobre, né, no nosso momento ali de pastoral, ele contando, abrindo o coração sobre o que ele viveu aonde ele trabalhava. E muitas palavras foram faladas, ele, eu, tal. Mas por que ele era perseguido aonde ele trabalhava? Porque a unção que está na vida dele
atrai oposição. O inimigo não está satisfeito. O inimigo quer nos apavorar. Ele vem por um caminho, mas em nome de Jesus ele vai fugir por 7. Todos os inimigos subiram em busca do rei para prendê-lo. É uma reflexão para as nossas vidas, gente. Se você decidiu por Jesus na sua vida, você decidiu por essa igreja local, né, como a Vida Nova, participante dessa família, isso porque você entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Então, você como um homem, uma mulher de Deus, inserido nesse contexto, você tem que entender que há uma unção sobre a sua vida, há uma graça sobre a sua vida, há algo poderoso a ser liberado para a sua vida. Então o inimigo vai tentar de todas as maneiras paralisar, mas ele vai tentar, mas eu quero dizer em nome de Jesus, se você se mantiver firmado, firmada, você vai, né, vivenciar os planos de Deus na íntegra, sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre as suas finanças, em nome de Jesus. Davi, ao saber que os seus inimigos, os filisteus, vinham contra ele, Davi vai à presença de Deus. Jadson, sempre, sempre, sempre vá à presença de Deus. Não tenho dinheiro para pagar a Eletropaulo, não que a Eletropaulo seja o inimigo, mas sempre, sempre, sempre vá à presença de Deus. A enfermidade chegou na casa, sempre, sempre, sempre vá à presença de Deus. Você, ao sair daqui, se não lembrar de nada do que eu disser aqui, pelo menos isso, sempre, 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 vá à presença de Deus. Faça a pergunta a Deus. Não pergunte nas redes sociais. Não pergunte para o vizinho que não tem a mesma fé que você. Não pergunte para aquele que não vai agregar. Vem com achismo. Tem muito achismo dentro da igreja. Então, em nome de Jesus, vá na fonte. Vá à sua liderança, abra o coração. Se ele não tiver nada para falar, ele vai chorar com você, ele vai te abraçar, porque é uma unção sobre a sua vida, e você precisa passar pelo divisor de águas. Davi pergunta, vou subir, vou lutar contra os filisteus? Deus falou, vai sim, já dei os filisteus nas tuas mãos, versículo 20. Nessa noite eu quero profetizar que todos os inimigos já foram dados nas nossas mãos em nome de Jesus. E eu creio então que aqui foi um divisor de águas para Davi. Foi um divisor de águas, foi o tempo Kairós. E olha só, versículo 20, diz assim, então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse, o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso, chamou aquele lugar de Baal-Perazim. A palavra Baal-Perazim, numa tradução mais livre, quer dizer, o Senhor das separações definitivas. Nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre esta casa. Algo novo vai acontecer. Um divisor de águas virá sobre esta igreja, sobre você, sobre a sua família. Vai vir como um monte de água rompendo as barreiras, os obstáculos. Porque eu vou decidir separar aquilo que está lá atrás, o meu passado, para viver o melhor no meu presente. Eu vou viver no meu presente para experimentar o melhor do meu futuro. Mas eu preciso ir romper com algumas coisas que estão me atrapalhando.
Davi teve que ter 3 irrompimentos aqui, mais ou menos. Mas eu quero dizer profeticamente, eu creio que o Senhor está trazendo um novo tempo para a igreja, vida nova para cada um de nós. Hoje há uma graça, uma unção, um divisor de águas. Hoje o Senhor vai irromper com situações, presta atenção, que querem nos roubar, nos afastar do chamado, nos parar quanto ao alvo. Quantos pararam ao meio do caminho? E para que eu não fique prostrado, parado, eu preciso fazer um divisor de águas na minha vida. Eu era um crente muito encardido, gente, já disse para vocês. Eu era um profissional da área contábil, eu fazia, desfazia, mas de domingo eu ia com a Bíblia debaixo do braço, quando a gente levava a Bíblia debaixo do braço, né? Como desodorante, chegava na igreja e eu parecia um santo, era um santarrão. Eu demonstrava algo que eu não era. E de repente eu precisei um divisor de águas na minha vida. Porque há uma unção sobre a minha vida. Há um propósito de Deus para a minha vida. Nós precisamos irromper com situações que nos impedem do mover profético, que nos paralisa quanto a ganhar almas, vidas. Há uma unção para que você ganhe vidas. Há uma graça de sabedoria para você testemunhar, discipular. Amém, gente? E eu entendo que o inimigo também quer roubar a nossa visão. O pastor Luiz falou, ou o pastor Valmir, não me lembro agora quem falou sobre a visão. E um dos pastores, né, foi o pastor lá do Peru. Inclusive, faço minhas palavras do pastor Valmir. Lá em Lima, uma igreja de mais de 20 mil membros. Pastor Sérgio. A gente nem imaginava que tinha uma grandeza dessa. E ele ministrou sobre visão. E o inimigo quer roubar a nossa visão. E ele disse em um dos textos que eu anotei aqui, lá em 1 Samuel capítulo 11, quando os moradores de Jabes de Gileade procuram, né, Naás para fazer uma aliança. O povo de Deus procurou Naás, deixa eu até ver aqui, o Amonita, né, para fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança, não vamos brigar entre nós não, está tudo bem assim. E Naás, o Amonita, né, ele fala assim, está ótimo, desde que todos vocês permitam eu furar o olho direito. Aí a gente faz uma aliança. E contextualizando esse texto, né, o que ele pediu era para que eles não tivessem mais visão. A visão, por exemplo, é o olho direito. Quando os homens levantavam, né, os escudos, eles cobriam quase todo o corpo e o rosto, ficava só o olho direito para ver, para atacar, para se defender. E uma vez roubando, né, furando o olho direito, eles já não tinham mais visão. O inimigo quer roubar a nossa visão. Em nome de Jesus está repreendido. Amém, gente? Hoje haverá uma separação definitiva. Será rompido tudo sobre o passado, tudo que seja nocivo a nós e à igreja. Divisor de águas, novo tempo, novo momento. O Senhor está irrompendo nessa noite. Amém? Voltando para Davi, naquele lugar do divisor de águas, né? Ele precisa tomar a primeira atitude, que deve ser a nossa primeira atitude sempre: trazer a presença de Deus novamente. Trazer a presença de Deus novamente. Por descaso de Saul, a presença do Senhor já não fazia mais parte do povo, né? A arca tinha sido tomada pelos filisteus, quando os filhos, né, de Eli, em pecado, acabaram entregando tudo. A nora de Eli, né, ela estava grávida, e quando ela dá nenê, dá o parto, ali tem o parto, e a criança nasce, aquela criança é dado o nome de Icabó, quer dizer, a glória do Senhor se foi.
E Davi, lembrando de todas essas coisas, ele lembra: ora, a arca da aliança já está há 20 anos, depois que foi entregue, né, pelos filisteus, já está há 20 anos, né, na casa de Abinadab. E ali, né, Davi começa então o processo de trazer de volta a arca da aliança. E ele começa então a trazer de volta. E eu entendo aqui, queridos, que Davi, nessa primeira atitude, central atitude, ele restaura a presença do Senhor para o povo. Há um processo. E eu vejo, né, que Davi, quando ele foi unificado como rei, ele tinha o poder de decidir. Então ele fala: vamos trazer novamente a arca da aliança para o nosso contexto. E inicia-se o processo. Davi, então, eu percebo que Davi olha, e olhando o contexto, ele precisa romper com alguns espíritos malignos que roubam a presença do Senhor. Então 1 Samuel capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, versículo 8, nós vemos que Davi, ele então dá uma ordem para trazer a arca novamente para Israel. E tudo é preparado. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Tudo é preparado. A arca estava na casa de Abinadab. E ali na casa de Abinadab por 20 anos. Os seus filhos estavam ali também, Uzá e Aió. E quando a decisão é tomada, pegam a arca da aliança e colocam em um carro de bois, né, preparados para levar a arca. E começa todo o processo. E a Bíblia fala que em um dado momento, o boi tropeça. E a arca vai cair. E a Bíblia diz nesse contexto que Uzá, filho de Abinadab, estende a mão para segurar. E eu quero mostrar na palavra hoje o primeiro espírito, ou melhor, a primeira coisa do divisor de águas que aponta um espírito que devemos tomar muito cuidado, que é o espírito de Uzá. Esse espírito de Uzá, né, aquele que colocou a mão ali na arca, a Bíblia fala que ele morreu imediatamente. E esse espírito se manifesta da seguinte maneira: ele leva a pessoa a fazer a coisa certa do jeito errado. Uzá, ele tentou fazer a coisa certa do jeito errado, com a motivação errada. Nós percebemos aqui a irreverência de Uzá quanto às coisas santas, sagradas, o coração indisciplinado por fazer, apenas por fazer, e com descaso. E eu quero, assim, trazer mais ou menos a nossa memória, como eu vejo. Durante 20 anos a arca da aliança está na casa de Abinadab. E ele tem 2 filhos. E o texto e o contexto, alguns homens, inclusive, né, alguns historiadores falam que havia muito descaso da arca estar na casa de Abinadab. Então eu imagino que os filhos dele olhavam com desdém, né? Olhavam como se, está aqui, paciência. E eu pude ver 2 coisas interessantes. A arca ficou na casa de 2 homens, o primeiro Abinadab por 20 anos, o segundo homem, Obed-edom, por 3 meses. Durante 20 anos na casa de Abinadab, o tratamento com a arca foi de muita negligência ou pura obrigação. Mas na casa de Obed-edom, com grande reverência e temor. Enquanto 20 anos a arca da aliança estava ali na casa de Abinadab, não há registros de bênçãos extraordinárias. Mas na casa de Obed-edom, abundância de bênçãos em sua casa. A gente percebe nesse contexto que a família de Abinadab não valorizava a presença do Senhor.
Abinadab e seus filhos estavam ali apenas por pura obrigação. Esse espírito de Uzá é mais ou menos assim: olha, não tem outro para fazer, então eu faço. Olha, eu faço mesmo porque estão vendo o que eu estou fazendo. E eu vejo uma outra coisa aqui: durante todo esse tempo, ele nem deu satisfação, nem tomou conhecimento, não fez o que deveria fazer, né, com aquela arca na casa dele. Mas no dia em que Davi manda trazer a arca da casa, então eles, os dois irmãos, tomam a frente do carro de boi, vão ficar aqui nos aparecendo, vão ficar aqui na frente, né, ali para dirigir o carro de boi, né, um carrinho novo, os bois bons, e eles começam a se aparecer, mostrar aquilo que eles não eram, mostrar aquilo que eles nunca foram. E de repente, um determinado momento, em uma pedra, o carro de boi bate ali naquela pedra, né? E a arca vai tombar, e ele estende a mão, ele tenta segurar com a mão. E naquele momento, a Bíblia fala que ele morre. Uzá morre. Ninguém pode verdadeiramente viver a presença de Deus de forma irreverente, sem compromisso, sem princípios, sem temor a Deus. O espírito de Uzá está em muitos dentro da igreja. Muitos dentro da igreja estão vivendo sem compromisso, não vivendo a presença do Senhor como deveria, sem temor. Não vai dar nada, posso fazer assim. Para que a glória de Deus se manifeste, não podemos quebrar princípios ou negociar valores da sua palavra. Gente, Uzá foi irreverente. Uzá fez descaso. Uzá não estava em santidade. Bastou uma pedra para trazer à tona tudo o que estava escondido. Todo mundo viu que Uzá era irresponsável, irreverente, sem compromisso. Por 20 anos ele poderia experimentar a presença de Deus, mas ele não vivia Deus. Diferentemente, depois desse momento, que decidem ir colocar a arca provisoriamente na casa de uma outra pessoa, Obed-Edom, na casa dele, por 3 meses, a bênção vem, porque ele, diante da glória do Senhor, diante da presença do Senhor, ele não negocia, ele vivencia. Para Obed-Edom também foi o divisor de águas. Para Uzá, não foi um divisor. Quero fazer uma pergunta. O que fazemos ou como agiremos quando nos depararmos ou tropeçarmos em alguma pedra? Pedra na Bíblia tem vários significados. Mas para hoje, pedras aqui são obstáculos, são armadilhas. O que fazemos? Eu creio que 2 coisas são importantes. Então nós estamos ministrando sobre o divisor de águas. Primeira coisa, sondar o nosso coração, examinar o nosso coração. Será que não estamos de forma irreverente, em pecado, na força do nosso braço? O Salmo 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nessa noite está vindo sobre nós uma necessidade muito urgente, muito rápida, para que a gente sonde o nosso coração. Será que em momentos não estamos de forma que desagrada ao Senhor? Será que em alguns momentos não estamos como Uzá esteve? O Senhor está trazendo aqui. Será que quando a pedra vir, o obstáculo, será que a gente vai conseguir romper? Então a primeira coisa é sondar o coração. Segunda, permitir o divisor de águas, arrependimento, confissão, receber o perdão. Amém?
1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Todo esse contexto, o segundo divisor de águas na vida de Davi. O segundo divisor de águas é romper com o espírito de Saul. O espírito de Saul representa um espírito arrogante, presunçoso, prepotente, que quer resolver no braço. Em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, diz assim: e então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Saul foi um homem que não tinha intimidade com o Senhor. Saul foi um homem que foi escolhido pelo povo porque ele era grande, ele era forte, tinha uma visibilidade, mas Saul era um homem arrogante, presunçoso. E eu vejo que Saul, se você olhar todo o contexto, ele tentava resolver na força do seu braço, no seu esforço próprio, na confiança e nas habilidades e capacidades próprias. Ele tentava lutar com as suas próprias armas. Saul não agradava a Deus, ele tentava agradar a homens. No meio das batalhas, Saul, ele desistia e ele fugia da presença do Senhor. Certo dia procuraram Saul e ele estava escondido atrás das malas, porque ele tinha medo. Saul não buscava a presença do Senhor, pelo contrário, ele buscou o espiritismo. Eu quero dizer em nome de Jesus, está chegando o término dos crentes Sauls que fazem essas coisas. Vira para a tua irmã e fala assim: esse espírito está repreendido, em nome de Jesus. Eu vou falar algo sobre Saul, depois eu vou para o último ponto. Saul era um homem que queria agradar as pessoas. O que vão falar de mim? Eu estava me preparando para vir para cá, e na parte de baixo da onde nós moramos tem um sítio que eles alugam para eventos. E era um casamento hoje. No primeiro momento do casamento foi show de bola, né, Sandra? Pastora Sandra. Pastor ministrando, louvores, tudo benção. Mas o segundo momento do casamento, só a graça de Deus com as músicas. Fica algo para nós pensarmos aqui. Será que os nossos casamentos, eles são realizados para agradar as pessoas? Porque me parece que é isso. Não, se eu não colocar a música tal, eu não vou agradar o meu parente. Se eu não liberar a cerveja, como é que vai ser dos meus parentes que bebem cerveja? Quem está aqui, diga amém. Por que os nossos casamentos, eles não têm um cunho para, primeiro, glorificar a Deus? Porque um propósito é colocado para duas pessoas e um propósito. Por que será que a gente tem que tentar agradar as pessoas? Esse é um espírito terrível de Saul. Na força do braço. Vou fazer para aparecer. Não estou me referindo a nenhum casamento que já fiz, que já participei. Eu só estou falando porque hoje eu vivi isso, ouvi isso no casamento que eu estava ouvindo. Como um exemplo do casamento, outras coisas mais. Coisas que a gente faz, que o mundo faz, a gente vai fazer porque o mundo está fazendo, para quê? Será que vamos glorificar a Deus com aquilo? Ou será que é porque todo mundo faz e eu também tenho que ficar descolado com as pessoas?
Pensa um pouquinho sobre isso. Aniversário, gente, já participei de um aniversário que era tudo preto e branco. Tudo do Corinthians. Nada sobre o Corinthians. Eu não tenho nenhum problema com o Corinthians, tá? Mas casamento de filho cristão é para glorificar a Deus, não para enaltecer um time, qualquer que seja ele. Gente, vamos cair a ficha. O espírito de Saul está muito dentro das igrejas. E nós precisamos fazer o divisor de águas. Fazemos o que fazemos, mas por que fazemos? É para a glória de Deus, para a presença de Deus, ou para mostrar para as pessoas? Davi rompeu com esse espírito, porque Davi queria a presença de Deus. Se você ler o Salmo 132, né, a tradição atribui a autoria a Davi, mas enfim, a referência é sobre Davi. O versículo 3 diz: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Nós estamos vendo um contexto onde realmente a presença na arca era num lugar físico. Mas para nós, a presença de Deus é em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. E nós precisamos irromper. Vamos permitir que a água venha, né, para derrubar esse bloqueio. E o último divisor de águas, para a gente ir para os finalmente, é o divisor de águas, o romper com o espírito de Mical. Diga, Mical. Mical era a esposa de Davi. Esse espírito, ele age interferindo, né? Romper com a interferência daqueles que são usados pelo inimigo para que a nossa alegria de estar na presença do Senhor não seja plena. Davi entendeu, nesse contexto, e foi um divisor de águas, que ele não iria dar muita ideia para aqueles que iriam, né, falar dele, porque ele estava na presença de Deus, ele vibrava a presença de Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16 a 23, olha só, 2 Samuel 6, 16 a 23, quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. Cuidado para não ficar olhando pela janela, que você vai, né, acabar fazendo coisa que não deve, tá bom, gente? E ao ver o rei Davi, que ia saltando, dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Versículo 20. Davi nem continuou adorando. Esse espírito de Mical é um bloqueador da unção que está sobre nós, é um bloqueador da alegria que estamos recebendo, é um bloqueador, quer bloquear a nossa adoração. Esse espírito precisa ser retirado. Olha o versículo 20, diz assim: quando Davi regressou para abençoar a sua casa, ele abençoou o povo foi abençoado, a unção veio, dançaram, pularam, ele festejou, e era hora de abençoar a sua casa. E eu não quero dizer aqui que o problema é a nossa esposa ou o nosso marido, né? Não é isso. Mas há um espírito por trás querendo roubar, e eu vou já explicar isso. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Sua esposa chamou o marido de um sem vergonha, e ele estava festejando com a arca, com a presença do Senhor. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo de Israel, sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. Diga, é diante do Senhor que eu me alegro.
e me farei ainda mais desprezível, me humilharei aos meus próprios olhos, quanto às servas de quem você falou serem honrados por elas. Agora, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse espírito traz esterilidade. Romper com o espírito de Mical, esse espírito que vem quando estamos no melhor momento da presença do Senhor. Eu quero que você entenda aqui que há momentos que nós estaremos muito bem, vamos adorar, festejar, vamos adorar com todo o nosso coração. Nós estávamos lá no MFI e de repente, né, assim, no meio de muito pastor tem muita coisa que não deveria acontecer, mas acontece. Só que eu não vou falar para que vocês não fiquem, né, achando que é uma anarquia, não é isso. Mas tem muita gente que na hora da adoração, ele não adora, ele filma. Ele tira foto. Tudo bem que o pessoal de mídia tem que fazer isso. Todo mundo adorando, se jogando ao chão, pulando, saltando, e alguns lá filmando. Então, para evitar isso, né, de eu ser roubado desse espírito de Mical, eu então fecho os meus olhos e sempre faço isso. Faço, né, porque eu entendo que é o momento da minha adoração com Deus. Eu adoro com todo o meu coração. E nós estávamos assim, eu não vi o que a pastora estava fazendo, e eu acho que ela não viu o que eu estava fazendo. Nós estávamos realmente entregues à adoração. Em um dos intervalos chegou uma mulher, uma irmãzinha lá, falou assim para a pastora: nossa, que lindo você e o teu marido adorando. Quando eu chegar à idade de velhinhos que nem vocês, eu quero ser igual. Não foi isso, amor? Mas eu sou um velhinho, gente, tá? Eu sou quase 6.0. Agora, independente da idade, adoração. Em vez de você adorar, presta atenção, esse espírito de Mical quer te criticar ou você gerar uma crítica. Então, não deu certo o louvor, adora. Saiu errado as notas, né? Não olha para isso. Não olha para a roupa de quem está ministrando. Você precisa adorar. Mical, ela chega para criticar, caçoar, humilhar o seu marido. Esse espírito vem para nos tirar o foco. Esse espírito vem para nos roubar do centro da vontade de Deus. Queridos, Davi disse o seguinte: eu vou continuar dançando, adorando. E nós vamos continuar dançando e adorando ao Senhor. Amém? Posso ouvir um amém mais uma vez? E eu quero trazer aqui um equilíbrio, né? A gente deu o exemplo da esposa de Davi. O nosso cônjuge é uma bênção. Sim ou não? É ou não é? Os nossos filhos são uma bênção. O seu irmão que está do teu lado é uma bênção ou não é? Mas em se tratando da presença do Senhor, do engajamento que temos para Cristo, para o Evangelho de Cristo, da forma que servimos com profundidade o Senhor, da forma como nós nos portamos em santidade, dando exemplo, vamos com toda certeza romper com esse espírito de Mical. Por quê? Porque esse espírito é um bloqueador de unção. Então, se o teu cônjuge está te bloqueando na unção, chega junto e passa um sabão no teu cônjuge. Não permita que ele roube a graça sobre você. Eu não acredito que isso aconteça. Sejam os dois juntos. Se alguém está tentando te impedir de adorar como deve adorar, não permita que isso aconteça. Porque este espírito quer neutralizar o milagre. Esse espírito é um espírito que quer ver a alegria, não ver a alegria raiar. E eu quero profetizar que essa é uma igreja alegre, vibrante. Nós dançamos na presença do Senhor, nós adoramos com profundidade, e esse espírito não tem poder. Então, hoje é um divisor de águas. Não seja um crítico. Se o teu irmão está adorando ajoelhado, ajoelhe. Não fique olhando, faça da sua forma. Por fim, eu quero encerrar. Assim que Davi rompeu com os laços, através daquele momento do divisor de águas, trouxe novamente de volta a presença do Senhor,
A bênção veio para o povo, a bênção veio para todos. Olha o que acontece. 2 Samuel 7:1. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Quando a gente rompe com esses espíritos, um divisor de águas, vem uma calmaria, vem um momento profético, vem algo poderoso. Quando rompemos com o espírito de Saul, quando rompemos com o espírito de Uzá, de Mical, o Senhor traz paz e descanso. Não estou dizendo que nós não teremos mais lutas, mas a paz e descanso, uma serenidade, uma compreensão, uma convicção, uma fé de que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso escudo forte. Amém? O Senhor, né? Ele é tudo nas nossas vidas. Deixe a presença de Deus ser o diferencial em tua vida. Faça uma separação definitiva. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero concluir liberando profeticamente. As crianças chegaram, né? Glória a Deus. A equipe do louvor pode subir? Podemos descansar não porque não temos mais problemas, guerras, lutas, situações que nos incomodam, mas porque encontramos um lugar de refúgio. Não há lugar melhor. Com tamanha paz, paz igual, eu nunca encontrei. É um lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do Pai. Atenção, rompimento definitivo nos levará a um novo estilo de vida. Diga comigo, rompimento definitivo nos levará a um novo estilo de vida. O tema de hoje, divisor de águas. Vamos nos colocar em pé? Todas as vezes que quando ministro a palavra aqui nesse lugar, e um peso vem sobre nós, é porque realmente está havendo curas, está havendo uma movimentação do Senhor. Há um peso muito grande sobre os meus ombros aqui. E muitos de nós que estamos aqui hoje, essa palavra ela veio para nortear sua vida, nortear as nossas vidas. Eu creio no divisor de águas. Eu creio que Deus está irrompendo como muitas águas, as barreiras. Então nós precisamos, neste momento, orar ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Precisamos ser mais parecidos com Cristo. Qual é o espírito que precisa ser retirado? Qual é o espírito que está atuando ainda? Qual o divisor de águas que nós precisamos, nessa noite, viver? Ore ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. Pode deixar acesas as luzes. Não apaga não. Pode acender as de serviço. Ore ao Senhor. Foi um dia memorável na vida de Davi. Ele foi o reconhecido rei, unificado como rei de todo Israel. Hoje precisa ser um dia memorável na sua vida. Está sendo unificado na sua vida uma unção poderosa. Há uma unção de Deus sobre sua vida, sobre as nossas vidas.
há uma unção sobre sua cabeça. Hoje é dia de nós dividirmos, separarmos o velho para o novo, do passado para o presente. Por isso eu preciso irromper com alguns espíritos que nos bloqueiam, que tentam nos manipular. Com todo o seu coração, ore ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero experimentar o melhor para a minha vida, para a minha casa. Eu quero experimentar essa riqueza da unção, da graça, da presença do Senhor. Mas ainda há coisas dentro de mim que precisam ser destravadas. Meu irmão, ore ao Senhor. Minha irmã, ore ao Senhor. Muitas vezes nós travamos, ao decorrer da nossa vida, da nossa história, nós travamos tantas bênçãos, porque fomos críticos. O espírito de Mical veio sobre nós e nós só víamos defeito. Defeito na igreja, defeito no esposo, na esposa, nos filhos, defeito no patrão, defeito na condução da igreja, na célula. Você precisa irromper com esse espírito de crítica. A partir de hoje, para você vivenciar toda a presença do Senhor, seja uma pessoa equilibrada. Veja o melhor de Deus e, quando necessário for, trazer um conselho, traga um conselho de uma crítica construtiva. Se te perguntarem, não venha mais à igreja para ver se o louvor será bom, se os músicos tocaram direito, se a palavra foi da forma que você queria ouvir. Não venha mais para a igreja assim. Venha com o coração aberto, suave, responsível, porque é uma unção sobre você. Quando a palavra é liberada, você tome posse de toda a palavra. Não permita que o inimigo roube sua casa, sua família. Eu quero fazer uma oração específica agora. Um espírito maligno está tentando roubar a promessa de Deus na sua vida quanto ao seu filho. E todos que os filhos estão longe da presença do Senhor, um espírito maligno vem e continua batendo forte. O seu filho não vai dar em nada, a sua filha não vai dar em nada. É um espírito de Mical de destruir o que é de mais poderoso. É um espírito de Saul que tenta destruir. É um espírito de usar, de negligência maligna. Se você tem um problema com o filho, vem à frente, nós queremos orar. Hoje é um dia de destravamento. E você, querida, querido, jovem, enfim, você que está com algum problema, vem à frente. Há um destravamento nessa noite. O Espírito está movendo, o Espírito está movendo. Há uma graça sobre sua vida. Há uma graça sobre sua vida. Você é rei, sacerdote. Há uma unção sacerdotal, há uma unção de rei sacerdote na sua vida. Olha quantas pessoas que precisam romper nessa noite. Vai fazendo aqui, vem para cá, vem mais para cá. Nós precisamos agora ungir vocês. Os nossos filhos são herança de Deus. E Mical, ela foi estéril, e esse espírito maligno quer trazer esterilidade na salvação dos nossos filhos, daqueles que nós amamos. E nós precisamos agora, em nome de Jesus, tornar sem efeito. Quero que os pastores apenas imponham as mãos, os pastores e as pastoras,
Supervisor que não veio pode impor as mãos também. Vamos lá, imponha. Se possível, coloca a unção. E acontecerá que naquele dia a unção será colocada e todo jugo será retirado. Nós começamos a palavra falando sobre Davi. Davi unificou o reinado de Judá. Israel se tornou rei por uma promessa. Há uma promessa sobre cada vida aqui neste lugar. Minha irmã, há uma promessa sobre a sua vida. Meu irmão, há uma promessa. E a promessa contempla os filhos. Profetizamos nessa hora. Nós estamos irrompendo com tudo aquilo que está bloqueando. Aleluia. Oh, xarabacalaba. Pode ministrar o louvor.